Eu fiz nesse final de semana a prova da Cefaz Piauí e eu vim aqui falar para vocês sobre tudo, desde a expectativa que eu tava sobre a prova, da logística que foi a viagem. Foi uma viagem bem interessante, bem diferente das outras que eu já fiz e uma viagem que eu consegui gastar pouco dinheiro, tá? Vou falar também sobre o dia da prova, como foi a minha prova, e vou mostrar no final desse vídeo o resultado. Então, como eu performei nessa prova e o que aconteceu, né? Então, vamos pro vídeo. Qual era o contexto dessa prova da Cefaz Piauí na minha vida? Em que momento eu fui fazer essa prova? É isso que eu vou falar para vocês. Então, o contexto é o seguinte. Estava lá eu um dia, de boa, em casa, sem fazer nada, quando do nada, pá, edital da Cefaz Piauí. Eu falei, meu Deus, é a hora. Chegou a minha hora. Vou estudar. Eram 13 vagas, né? Então, era um cargo de auditor, pagando muito bem para 13 vagas. E aí eu comecei a estudar, é isso. Comecei a estudar tudo. Então, conhecimentos regionais, legislação tributária do Estado. E eu fiquei estudando por, eu acho que mais de um mês. Eu acho que chegou a dar quase 2 meses, quando de repente saiu a Cefaz Goiás. E a Cefaz Goiás era um cargo melhor? Não necessariamente. Pagava um pouquinho menos até do que a Cefaz Piauí, mas eram 200 e poucas vagas, cara. Com mais 100 de cadastro de reserva. Eu não pensei duas vezes, fui embora, abandonei a Cefaz Piauí. E aí depois o concurso da Cefaz Goiás foi até suspenso. Não vou entrar nesse ponto. Mas enfim, o que importa aqui é que eu abandonei o estudo da Cefaz Piauí. Então, tendo esse contexto aí que eu parei de estudar praticamente para a Cefaz Piauí e fui focar na Cefaz Goiás, óbvio que eu não vou gabaritar a prova, mas tem matérias aqui na P1, se a gente olhar para a P1, tinham matérias que eu queria performar e acertar o máximo possível. Por exemplo, 14 questões de português na P1. Eu já acertei 13 de 15 em outras provas, 14 de 15. 9 de 10. Então eu queria acertar o máximo possível em português. Direito constitucional, já terminei o assunto inteiro. Então tem que acertar o máximo possível. TI, eu sou muito bom em TI, embora eu tenha focado na Cefaz Goiás e alguns assuntos ficaram abandonados. Nunca estudei Cloud Computing, que acabou caindo na prova e não ia cair na Cefaz Goiás. Nunca estudei no SQL, só estudei o SQL. Então eu tinha algumas brechas ali, mas eu sou bom no geral, né? Direito administrativo também, que são mais 10 questões. Então, direito constitucional, 10 questões, direito administrativo, 10 questões, TI, 10 questões. Também sou bom, embora eu tenha uma brecha em licitações e contratos administrativos. Queria ver como é que eu ia performar. Aí sobram as outras 3. Então, aí sobram essas outras 3 aqui. Matemática financeira, 10 questões. Raciocínio lógico e estatística juntos, 10 questões. Conhecimentos regionais, 16 questões. Então, vamos começar por conhecimentos regionais. Conhecimentos regionais. Como é que eu vou acertar uma parada que eu parei de estudar? Não estou revisando. Então, eu tinha estudado 2 meses, então eu pensei assim, ó, sei algumas coisinhas aqui, eu acho que eu vou conseguir desenrolar na hora da prova. Acabou que não foi bem assim. Matemática financeira, tava parado. Aí eu aproveitei esse pós-edital do Cefaz Piauí, eu consegui recuperar o deck, mas não deu tempo de fazer muitas questões. Então eu sabia que eu não ia performar assim muito bem, acabei performando bem melhor do que eu esperava, porque eu não estava fazendo questões da banca. Em matemática financeira tu tem que estar bem na banca, entendeu? E raciocínio lógico, eu achei que eu ia acertar 5 questões de raciocínio lógico e o resto de estatística, eu sou fraco em estatística. Acabou que nem caiu o raciocínio lógico e eu consegui pegar ali uns pontinhos na marra, cara, mas estatística eu não ia desenrolar. Então tava com essa expectativa para P1. E aí a gente vinha aqui para P2. Então, olhando para P2, ela tem uma estrutura o seguinte: 15 questões de tributário, 25 de legislação tributária, 15 de contabilidade, 15 de AFO e 10 de custos. Quais as que eu tinha obrigação de performar? As 15 de direito tributário, as 15 de contabilidade e as 10 de custos. Infelizmente não caiu a auditoria, que é mais padrão, e aí no lugar de auditoria caiu o AFO, que para mim é uma matéria satélite nos concursos fiscais. De vez em quando ela cai, geralmente cai com 5 questões na P1. Poucas questões, então a gente estuda bem pouco, a gente que é da área fiscal estuda isso aqui de forma satélite. Ela caiu com peso 2, 15 questões. O que eu posso fazer sobre isso? Né? Então, não estudo tanto, sabia que eu não ia performar tão bem. E legislação tributária estadual não estou estudando, como é que eu vou acertar? Então, obviamente eu não fui esperando que eu ia ser aprovado nessa prova, né? Não tinha como. Olha aqui a lógica do negócio. Então, eu fui para ver como eu ia performar onde eu tinha que performar. Então, essas aí eram as expectativas, né, para a prova. Uma expectativa, assim, de fazer um teste mesmo. A ideia é um teste. Vamos fazer um teste, vamos ver como é que eu vou performar e nas matérias que eu estou estudando aqui no dia que eu for fazer uma prova séria de concurso. Vai que eu vou muito mal e eu tenho que mudar completamente o que eu estou fazendo, né? Era mais ou menos esse o pensamento. E aí, o que acontece?
peguei e fiz um cronograma de viagem. Saí de ônibus na sexta-noite, ir dormindo até chegar lá, para chegar às 5, eu ia sair 9h30 da noite na sexta para chegar às 5 no sábado. E a minha ideia era chegar lá tranquilo, zerado, descansado já da viagem, para estudar o dia inteiro, assim, conhecimentos regionais, principalmente, e fazer a prova no domingo. E voltar no domingo à noite para começar a estudar na segunda-feira. Então, como dá para ver aí, eu peguei o ônibus 9h30 da noite e fui. Cara, não dá, não é assim, cara. É muito ruim, cara. Mesmo que fosse leito, eu peguei o leito pra ver se eu conseguia dormir bem. Não dá pra dormir bem dentro do ônibus. Botei meu tapão de ouvidozinho, meu coisa de tapão de olho, que inclusive tá aqui, ó. Coloquei. Cara, eu tentei, me esforcei pra ver se eu dormia bem, mas eu cheguei lá acabado mesmo. Passei o dia, a manhã inteira foi dormindo, deitei e dormi. E um pequeno detalhe, eu fui pra casa dos meus parentes, né? Pra economizar esse dinheiro aí da estadia, de alimentação, é uma economia muito grande. Porque se eu gastei dinheiro nessa viagem, foi um Uber, uma pizza que eu botei pra galera, comida que eu comprei pra levar pra prova e as passagens. Então gastei muito pouco. Vocês não têm noção de quanto eu teria gasto de Uber e alimentação se eu não tivesse ido pra casa deles. E como eu falei aí, eu fui pra casa de um parente, né? Então tava com muito medo de não ter ar-condicionado, graças a Deus tinha. Tava com medo de, tô indo pra Teresina. Se não tiver ar-condicionado e for ventilador, lascou mesmo. Eu não vou dormir. Vou pra prova sem conseguir dormir, praticamente. E lá tinha ar-condicionado, então dei sorte nisso. Eu tinha um quarto pra eu dormir, também tava com medo de ter que dividir o quarto e a pessoa chegar assim muito tarde, entendeu? Me acordar no meio da noite, eu não conseguia dormir direito. Meu medo é mais no sentido de não conseguir dormir direito e ter que no outro dia fazer 160 questões na prova, entendeu? Então meu medo era esse. E graças a Deus tinha tudo, tinha um ar-condicionado, tinha um quarto. E eu achei assim, nota 10, o pessoal era muito gente boa, embora eu não conhecesse eles eram meus parentes, mas eu não conhecia, era parente distante, entendeu? Então foi um favor muito grande que eles fizeram pra mim. E acabou dando certo, economizei muito dinheiro, como eu falei, fui bem tratado. Tipo, é um favor muito grande que a pessoa faz pra ti, e aí tu chega, não faz nada praticamente, e no outro dia tu vai embora. É meio ralado, eu achei ralado essa parte. Além de que eu acabei indo, tipo, tudo que eles me pediam eu ia fazer, entendeu? Se eles me pedissem pra fazer qualquer coisa, eu ia fazer pra eles ali, cara. E aí eu fui com eles pra casa de um parente. No outro dia, olha que rolê. No outro dia, uma sobrinha dele, da dona da casa, ia ter uma filha. Então imagina o rolê que não tava, né, desse pessoal. E a gente foi pra lá, pra casa dela. Ela me chamou, eu fui, entendeu? Então não teve essa preparação do dia antes da prova. Então tem esses detalhezinhos quando tu vai fazer uma prova, tipo, é bom? É. Me ajudou muito. Inclusive, eu consegui voltar da prova, almoçar em casa, tirar um cochilo e voltar, porque era perto. Então, me ajudou muito. Mas tem alguns poréns. Então, é isso. Tomem cuidado, tá? É vantajoso? É. Financeiramente? Muito. Mas imagina que tu fica numa casa, a pessoa vai pra uma festa, chega 3 da manhã, bebaça lá no quarto, cara. Porque é um sábado, né? Toda prova é rolê de final de semana. Sábado e domingo. Chega bebaço lá dando trabalho e... Já pensou? Entendeu? Ou então, tipo, tu quer fazer uma preparação no sábado, que é um dia de aulão, fazer uma revisaço de véspera. Tu vai pra casa de alguém, não tem como. A pessoa vai querer conversar contigo, vai querer, enfim, saber de novidade, vai querer falar e tal. É muito difícil tu cortar esse negócio. Vai ser muito chato, vai ser antipático. A pessoa tá te fazendo um favor e tu tá cortando totalmente a vibe dela. Então, cuidado, entendeu? Às vezes, talvez, dependendo do nível que tu tá, do nível de seriedade do negócio, talvez valha a pena tu pagar um pouco mais pra fazer uma prova assim, bem profissionalmente, entendeu? Cara, e o dia da prova? Cara, a prova P1 foi difícil, cara. Difícil. Difícil de organizar o tempo. Pensa numa prova assim que tu ia ficar, tipo, afobado, né? Porque era muito difícil, cara, fazer aquele tempo de prova ali, o texto de português estava muito chato de analisar, as questões muito aprofundadas, entendeu? Uma análise muito aprofundada de português, as questões de matemática financeira com um cálculo muito chato de desenvolver, as de estatística com um cálculo muito longo também de desenvolver.
E os textos de direito constitucional, textos longos, igual o padrão FCC. Então, o tempo de prova foi muito ruim. Eu percebi que eu estava na merda quando deu 2 horas de prova e ainda estava faltando mais de 40 questões. Então, quando dá 2 horas de prova, geralmente eu fiz bem mais do que a metade da prova. Nessa aqui eu tinha feito menos da metade. Eu falei, caraca, lascou, velho, lascou. E realmente tinha lascado, tanto que eu chutei um monte de estatística. Então na P1, o negócio foi bem feio, cara. Bem feio, assim, foi catastrófico. Até em conhecimentos regionais, ele saiu totalmente do padrão de cobrança. Totalmente não. Eu diria que ele saiu 30% do padrão de cobrança e foi atrás de coisas que não caíam antes nas questões. Então, foi atrás de personagens que não eram tão relevantes, que não tinham sido cobrados anteriormente, do regime militar, da história do Piauí. Foi atrás de coisas assim meio aleatórias, vou usar esse termo. Foi atrás de coisas meio aleatórias em conhecimentos regionais. A prova de informática estava bem tranquila, a de direito administrativo também não vi nada de demais, tá? Sendo bem honesto. Mas eu saí da prova assim da P1 bem assim, pô, aqui essa prova de concurso aqui não vai dar, cara. Não vai dar pra mim, porque o tempo tá ruim, o conhecimento em algumas, a matéria em algumas tá ruim, então acho que aqui já acabou. Mas eu falei, não, na P2 vamos ver como vai ser a P2. Então vamos pra P2. Na P2 foi o seguinte, a P2, quando eu peguei a P2, ela tava bem mais fácil do que a P1. E como ela valia 160 pontos, as coisas melhoraram substancialmente. Então eu peguei a prova ali de contabilidade e eu já consegui fazer ela praticamente inteira. Eu fiz 14 questões, ficou faltando só uma. Direito tributário, a mesma coisa, eu fiz ela praticamente inteira. Acho que eu deixei 2 para trás, que estavam um pouco mais difíceis. E contabilidade de custo também, tranquilo. Então eu só tive que me virar ali, dar uma rebolada em legislação tributária, que eu não tinha estudado, e AFO, que também não é uma matéria que era forte para mim. Então eu falei assim, não tá tão ruim essa P2. Como ela vale 160 pontos, vamos ver, né, o que vai acontecer. E não foi uma prova ruim, não. Então eu saí da prova, fui direto para casa, tomei um banho, jantei e tive que ir correndo para a rodoviária, porque 9h30 ia sair o meu ônibus. E a prova acabou 6h50. E resumo da história. Peguei o ônibus, executivo, vim apertado com um cara lá, não consegui dormir nada. É sério, acho que essa daí foi... Essa de vinda para São Luís foi bem pior, muito, 10 vezes pior do que a de ida para Teresina, cara. Muito ruim, muito ruim. Então, no outro dia, obviamente, quando eu cheguei aqui em São Luís, que eu vim pra cá pra casa, eu fui dormir, não tem décimo, não deu pra estudar. Isso aí foi ilusão da minha cabeça de que eu ia sair daqui, ia pra Teresina, fazer uma prova no domingo de 160 questões, manhã e tarde, ia chegar e na segunda-feira eu ia estar estudando. Isso aí foi ilusão total. E aí eu passei a manhã inteira dormindo, cara. Manhã inteira dormindo. Foi isso que eu fiz segunda-feira. Tentei estudar de tarde, não consegui, eu falei o seguinte, vou corrigir a prova quando sair o resultado e é isso que eu vou fazer hoje. Porque eu já coloco as questões no Anki e ganho esse tempo. E aí 5 horas saiu o resultado. Então, quando foi 5 da tarde saiu o resultado e a verdade é que eu performei péssimo, cara. Foi um resultado horroroso. Semana que vem vai ser bem melhor, porque vai trocar AFO por auditoria. Mas mesmo assim foi bem ruim. Começando por português. 8 de 14, mesmo. Sabe o que é 8 de 14? Isso aqui é uma vergonha, velho. Uma vergonha, cara. Eu fiquei olhando assim, será que isso tá certo, cara? Era isso mesmo, 8 de 14. Matemática financeira, eu tive que chutar 2, e eu errei as 2 que eu chutei, porque não deu tempo de fazer tudo. E eu acabei acertando as outras 8 que eu fiz, então acertei 8 de 10. Raciocínio lógico, eu chutei muito. Não sei se eu chutei 5 ou se eu chutei 6. Eu queria ver. Todas as vezes que eu botei aqui, eu chutei, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu chutei 5 e acertei 4 de estatística. E direito constitucional eu acertei 9 de 10. Então, como tá dando pra ver aí, tem muitas coisas pra melhorar. Essa prova vai servir como um norte, assim, ó. Melhora isso aqui bastante, cara, que tu vai precisar. E vamos lá, direito administrativo. Vou ter que ver como é que foi esse 7 de 10 aqui. Porque caiu bastante contrato administrativo. Essa parte, assim, mais contratual, licitação, que é a parte que eu não entendo, né? Então, é uma parte que eu já tenho que dominar. E se eu tiver errado essas questões, tá tudo bem, porque eu já tenho que melhorar elas de qualquer forma. Mas se eu tiver acertado elas na cagada e errado outras, aí eu tô bem mal. Então, eu vou ter que melhorar muito o direito administrativo. Porque, por exemplo, TI eu acertei 8 de 10.
Só que caiu Cloud Computing, caiu no SQL. Então, no geral, eu devo ter acertado tudo que eu tinha que acertar. Um resultado muito bom. E isso não é um demérito para mim, que eu acertei o que eu tinha que acertar em TI. Em conhecimentos regionais, eu acabei acertando só 10 de 16, mas não vou comentar nada, porque, né, enfim. Então, resultado final na P1, 54 de 80. Isso deu, eu calculei aqui, 67,5% de acerto. Péssimo, meu irmão, péssimo. Uma prova difícil? Foi. Uma prova muito chata de fazer, com certeza, mas eu acho que eu teria que ter feito bem mais em conhecimentos regionais, cara. Bem mais em conhecimentos regionais. Bem mais em português. Então foram esses dois gaps que eu fiquei aí, que eu poderia tranquilamente ter chegado ali próximo de... Se a gente adicionar aqui esse gap, a gente chega próximo de 87%. Né? Essas praticamente 12 questões que... 87 não. 82%. Então essas 12 questões que eu perdi aí no meio do caminho fizeram muita falta. Estatística eu não vou falar porque não ia dar tempo de fazer de qualquer jeito, entendeu? Mas... Então, o resultado da P1 foi um desastre, foi. Mas o resultado da P2 eu gostei, tá? Então o resultado da P2 foi bem mais promissor. Mas a gente tem que desconsiderar algumas coisas. Primeiro tem que desconsiderar a legislação tributária estadual, porque eu não estudei, como eu falei. E eu acho que para passar num concurso de alto nível desse, tu tem que acertar ali umas 23 de 25 em legislação tributária. Eu acertei 14 de 25. Resultado péssimo, mas eu vou desconsiderar, pelo mesmo motivo que eu falei. E vamos desconsiderar também AFO, porque isso aqui é uma aleatoriedade, tá? AFO com peso 2. Tanto que semana que vem vai trocar, vai ser auditoria, e a AFO não vai estar mais aqui na P1, P2. Eu nem sei se vai cair AFO. Acho que não cai no de auditor fiscal. Então eu acertei 10 de 15 em AFO. Então foram os dois resultados ruins ali que me puxaram para baixo, né? Mas quando a gente olha para os outros, a história muda, tá? E é deles que eu vou falar agora. Então, 14 de 25 em legislação tributária e 10 de 15 em AFO. Mas os outros três são direito tributário, contabilidade e custos. Então, direito tributário eu acertei 13 de 15, mas esse 13 de 15 eu fiquei feliz porque eu acertei questões difíceis, tá? Que algumas pessoas vão errar. E eu errei questões que... Uma de reforma tributária, que não tinha como saber, não estou nesse nível de maturidade de saber o detalhe do detalhe do detalhe de um órgão lá, que ninguém sabe, que nem que existe ainda. Então eu errei essa de reforma tributária e errei uma de ICMS que eu ainda não tinha ainda essa maturidade. Então ele acertou ali um ponto do meu Anki que estava... Ele acertou um vazio ali no meu Anki, que eu vou preencher agora e na próxima vez já não vai mais me pegar. Então 13 de 15. Contabilidade eu acertei 14 de 15, sendo que eu poderia tranquilamente ter acertado as 15. Errei uma por besteira, tá? Por afobação. Então, poderia ter acertado 15 de 15 em contabilidade. Errei por besteira, cara. Eu tenho esse card, já fiz esse estilo de questão várias vezes. Tô com muita raiva de ter errado essa daí, cara. E contabilidade de custos, eu acertei 8 de 10. Tem um modelo específico que a FCC gosta de cobrar, que é desse negócio de absorção parcial... Não, esqueci o nome agora do conceito. Margem de contribuição total e margem de contribuição unitária. Então essa daí eu tinha no meu Anki e eu errei. Eu tenho que olhar essa questão, ainda não deu tempo de eu olhar. Mas eu não sei por que eu errei essa. Não sei. E a última eu realmente não tinha no meu Anki, aquele modelo de padrão de cobrança, né? Mas eu acertei uma bem difícil, que era da... Eu acho que era questão 8. Eu acertei uma bem difícil de produção por ordem, que as pessoas podem passar despercebido e errar. Então eu gostei do resultado. 8 de 10, 14 de 15 e 13 de 15. Então foi isso. No final, 59 de 80. Considerando que nas duas que eu tô falando que eu tenho uma maior fraqueza, a gente está falando aí de praticamente 16 erros só nelas duas. Então 59 para 80, considerando que nas outras que eu não tinha obrigação de acertar foram 16 erros, e nas que eu tinha obrigação de acertar foram só 5, né? 5 em 40 questões. Não está um resultado ideal ainda, dá para melhorar? Dá, óbvio. Com o tempo eu vou só melhorar. Mas eu não vou falar que eu fiquei triste com esse resultado não, cara. Achei promissor. Eu olho para o futuro assim e vejo, olha, com o tempo, conforme eu for fazendo mais questões, eu tô cada vez me aproximando mais da minha aprovação.
Então, eu tô vendo aqui onde eu tenho que melhorar, vou pegar esse feedback, vou implementar, e eu espero que na Cefaz Goiás eu já esteja brabo. Então, esse aí foi o resumo de tudo que aconteceu na Cefaz Piauí, e eu contei aqui o máximo de detalhes que dava para contar, e eu espero que isso ajude vocês na jornada de vocês até a aprovação de vocês, a controlar a expectativa, entender como é que funciona essa dinâmica, de todos os elementos que envolvem fazer uma prova de concurso, né? E é o seguinte, eu queria ter gravado de outra forma, tá? Mas como eu fiquei na casa de parentes, eu fiquei com vergonha de gravar. Então minha ideia era gravar lá e já montar tudo com eu falando no momento em que a coisa está acontecendo, ou logo depois que aconteceu. Mas não deu, e aí eu tô falando agora, depois que tudo aconteceu e pegando só algumas imagens para ilustrar, né? Mas é o que dá para fazer. Mas nas outras provas, você faz Goiás, você faz Rio Grande do Norte, eu vou fazer de forma diferente. Então, me segue e se inscreve aí para poder tu receber a notificação dos próximos vídeos. E deixa o like que vai me ajudar muito. Obrigado pela atenção. Até mais. Falou!